Anotando tudo, hein? Anotando tudo. Resolução número 5.383, ela quem trouxe a diretriz de segurança para o emprego operacional da polícia, ela é a diretriz número 302007 de 2024, salvo engano. Salvo engano, não, tenho certeza. 302007, que ela é 3, que foi publicada pela PM3, por mais que tenha sido a DO que tenha feito, passou pela revisão da PM3. 02, porque ela é uma diretriz de estratégia, né, na taxonomia das normas, é uma diretriz de estratégia, e 007 é o sequencial dela, né? Nós temos 7, 8, 9 diretrizes agora, né? Porque foi publicado o portfólio de serviços, que é uma diretriz de estratégia, e foi publicado a nova GDO, né? DGDO agora, né? Que vocês não peguem para ler, não leiam, não, nem vejam a nova GDO, tá? Tem muita coisa similar à quinta edição da GDO, né? Mas essa sexta edição aí mudou algumas coisas, então não peguem para ler, tá? Só ano que vem, esse ano não. Vamos lá, vamos dar início aqui. Senhoras e senhores, Polícia Militar de Minas Gerais, com a missão constitucional de preservação da ordem e polícia ostensiva, na verdade é o contrário, né? Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem é um órgão de segurança pública. Todo o trabalho desenvolvido é para dar segurança ao cidadão, mas nós mesmos não tínhamos normatizado a segurança do trabalho policial. A segurança para a aplicação dos serviços policiais. Agora a gente vem com uma diretriz, olha, a diretriz vai nortear. Basicamente, ela está dando a obrigação aos outros, às outras unidades de se preocupar com a segurança do policial militar. E também o próprio policial militar se preocupar com a sua segurança. O policial militar, a partir de então, ele vai buscar internalizar a autoproteção e a mudança de hábitos rotineiros. É para o cara não cair na passada. O colete balístico, ele vem escrito face de impacto, ou seja, por causa da estrutura, né? O Kevlar, é, o EVA, tem aramida, aquela face ali, ela tem uma trama especial para quando a munição bater, ela dissipar a energia ali, causando menor impacto para o policial. Cara, um tiro no colete vai quebrar o cara todo, vai quebrar o polícia todo, vai arrebentar ele, mas muito menor do que se fosse diretamente no corpo, beleza? E muito menor se fosse um colete de nível menor, né? Com uma trama menos elaborada, menos tecnológica, inclusive. Então, olha aí, segurança no trabalho. Você tem a face de impacto, tranquilo? Segurança no trabalho. Você tem que sair para a rua com pelo menos duas IMPO, dois instrumentos de menor potencial ofensivo, para surja a necessidade de uma intervenção, você consiga nivelar o uso da força de acordo com o nível de comportamento abordado. Você não dá um tiro na cabeça do camarada, aramida, para você não dar um tiro na cabeça do camarada, porque você não tinha uma, uma AINM, por exemplo, né, uma arma de capacitação neuromuscular, beleza? Buscar a segurança do policial militar. Vai fazer uma incursão, um adentramento numa edificação onde o camarada está armado, escudo balístico, normal, beleza? Então é isso, é internalizar essa autoproteção, a mudança de hábitos rotineiros e mais, hein? Cinto de segurança. Cinto de segurança a gente não tem por cultura utilizar, né? Cinto de segurança. Morre muito mais policiais por acidentes com viaturas do que por disparo de arma de fogo, do que em confronto mesmo.
ok? Então vamos lá. A diretriz ela vem direcionar esses comandantes nos seus diversos níveis ali, quanto o zelo, quanto a tensão ali com os comandados, para que eles utilizem o EPI e o EPC, tá? Os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva aqui normal, ok? Cuidado para vocês não confundir. O objetivo último o objetivo último da diretriz é a preservação da vida dos PMs. Preservação da vida dos PMs. Cuidado para não confundir com os objetivos lá da diretriz, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que é o EPI, e cuidado para não confundir com os princípios, né? Que a gente vai a diretriz ela me traz princípios e objetivos da segurança no trabalho, ok? Princípios e objetivos da segurança do trabalho policial, tranquilamente, tranquilaço. E o objetivo aqui é preservar a vida dos PMs, fazer com que o PM cuide de si, cuide do companheiro de casa e volte para casa, que é o mais importante, ok? A própria diretriz, ela me apresenta aqui a pirâmide de Maslow. Senhoras e senhores, a pirâmide de Maslow aqui, ela vai me trazer aqui a hierarquia das necessidades ali, onde o trabalhador, é, a cada nível alcançado ali, ele tenha mais satisfação pessoal e profissional. Ok? Iniciando aqui com as necessidades fisiológicas, depois tem as necessidades de segurança, as necessidades sociais, autoestima e autorrealização. A ideia da pirâmide é funcionar assim. No labor, no labor do camarada, ele tem que ter atendido ali primeiro as necessidades fisiológicas, de higiene mesmo do ambiente ali, ok? Atendido isso, de higiene, comida, água, ok? Aquelas necessidades básicas de todo ser humano. Atendido isso, passa-se a ter a segurança. Pode ser a segurança num lato senso, por exemplo, a segurança de receber o salário, que é a estabilidade, ok? Mas também a proteção desse trabalhador. A partir do momento que ele está num local, isso aí é Maslow, tá, gente? A partir do momento que ele está no local, que ele pode trabalhar seguro, ele começa a ter mais satisfação para trabalhar, ok? E nisso desencadeia ali também o relacionamento interpessoal, que são as necessidades sociais. Como ele começa a conviver com os colegas ali com quem ele trabalha. Beleza? A cada nível galgado, gente, ele passa para um nível superior, ele busca o nível superior, até chegar à sua autorrealização, que é o pico, né? É o lugar mais difícil de se chegar. Tranquilo? Então, para a sua prova, você vai gravar sim, tendo ali atendido as necessidades de segurança, o policial militar, o trabalhador, começa a executar suas atividades com mais satisfação pessoal e profissional, ok? Começa a ter mais entusiasmo e motivação ali, mediante esses estímulos, mediante oportunidades que vai fazer esse policial ali ser valorizado. Vamos lá. Segurança no trabalho. Conceito, anote. Conjunto de medidas, podem ser de ordem técnica, educacional ou psicológicas ali, para prevenir acidentes, seja instruindo as pessoas ou convencendo as pessoas sobre práticas seguras. Por isso, no processo de implementação dessa diretriz de segurança, a gente tem ali a comunicação ou então a criação de hábitos angulares, que a gente vai convencer os subordinados, os comandos nos seus diversos níveis, vai convencer os subordinados à autoproteção, à internalização da autoproteção, ao uso correto dos EPIs, ao uso correto dos EPCs. Ok? Vamos lá, princípios, isso é importantíssimo e eu acho que é isso que vai cair na prova. Ou isso, ou os objetivos. Senhoras e senhores, por princípios, não deixe seu nome cair no SPC. Por princípios,
SPC, não. Segurança, S de segurança, P de proatividade, C de correção e não de não banalização do risco. A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola, F de feijão, G de gente, H de humano, I de igualdade, J de juventude. Não, beleza, vamos lá. Então, SPC não, tá? Nós temos aí um acrônimo aí, um processo mnemônico aí para gravar os princípios. SPC não. A segurança como valor fundamental, a proatividade dos comandantes ali no trato, né, no zelo com os subordinados ali, a correção de atitudes dos próprios policiais para não para a própria correção de atitudes, né? A internalização ali da autoproteção e a não banalização do risco, porque o risco, por mais que ele seja inerente ao trabalho policial, a gente não pode negligenciá-lo, ok? A gente não pode banalizar o risco. Deve-se adotar, sim, medidas de autoproteção para não exposição a esses riscos que já existem, né, no trabalho policial, ok? Objetivos, senhoras e senhores, objetivos. Olha, que eu te provo que a diretriz de segurança ela vai tratar de EPI, principalmente, de EPI, ok? Então já grava aí, ó. É EPI. Primeiro objetivo, extinguir o número de mortes, lesões graves do PM em serviço, viu, gente? Pode ser pegadinha de prova, principalmente para tenentes aí. Em serviço, por não uso ou mau uso. Ô, senhores, esse mal aqui tá errado, tá? Esse mal aqui é com U. Não é bem uso, não é bom uso, né? Ou mau uso dos equipamentos de proteção. Como? Implementando essa política de segurança individual e coletiva aí, focada na prevenção. Promover a cultura de segurança. Como? Através de campanhas de conscientização e valorizar práticas seguras. Além de responsabilizar, sim, caneta no cara, caneta. Poada também educa a responsabilização por negligências no uso de EPI, ou não uso, né? Implementar um programa de treinamento com ênfase nos procedimentos de segurança e uso correto de proteção individual. Até hoje tem camarada dando tiro na perna por não utilizar a caixa de areia. E todo quartel tem caixa de areia. Vamos lá. A implementação da segurança, ele então, da segurança para o emprego operacional. Ele vai ter três fases. Anote. Três fases. Diogo Ambrósio Fernandes. Meu nome sou eu. Eu falo Diogo Fernandes porque Ambrósio é um nome muito, é muito bonito, não, né? É um nome muito usual, não, né? Ambrósio. Então, senhoras e senhores, três fases. Diagnóstico. Oi, caramba. Diagnóstico, aculturamento e feedback. Feedback. Diagnóstico, aculturamento e feedback. Feed quem? Feedback. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui. Diagnóstico. Realizado, então, dois diagnósticos. Vai buscar ali as ocorrências ali dos últimos 10 anos ali e vai estudar como se deu os fatos que resultaram em mortes ou lesões graves de polícia nos últimos 10 anos. E estudar em qual medida o uso ou não de EPI e EPC tenha contribuído ali para a preservação da integridade física dos PMs. Aqui está falando só dos EPIs e EPCs, né? Eu aumentaria esse diagnóstico, mas não pode não. Vamos lá. Outro diagnóstico, verificar as condições dos EPIs, identificando tanto pontos fortes quanto pontos fracos dos EPI,
Se os EPIs são bons, se são ruins, por que que são bons, são ruins? Se no mercado há algum EPI com qualidade melhor, aí bom, aí vai, beleza? Determinando quais são os EPIs e EPCs para cada serviço policial, isso já está em andamento, é o produto mínimo viável, já está em andamento. E qual a real quantidade de condição dos equipamentos, né? Nós já temos o QDL, né? O quadro logístico aí, quadro de distribuição logística. Determinar ali qual que é a real quantidade e condição dos equipamentos existentes. Arma de fogo, quantas armas de fogo eu tenho que ter? Um por um? Eu tenho 37 mil polícia na ativa. Eu tenho que ter 37 mil armas? Não, não é mais, né? Tem que ter mais. Hein? Qual coeficiente vai ser utilizado para fazer essa conta? Isso aí é o diagnóstico. Beleza? Ah, por que, que eu tenho que ter mais jogo? É claro, aí, os caras dão um tiro aí na rua, a arma é apreendida. Aí. Se aquela arma foi apreendida, ele vai trabalhar sem arma dali para frente? Não. Então tem que ter mais arma, mais armas. Aculturamento, senhoras e senhores. Aculturamento é se. É... Nossa, me fugiu a palavra aqui. É tornar, é trazer essa cultura de proteção. É trazer essa cultura de proteção. Olha, um dos princípios fundamentais que nós temos é a segurança. Lembra lá o SPC, não? Trazer essa segurança como valor fundamental. Para quê? Com ela me permite adotar procedimentos de segurança adequados, o uso correto dos EPIs e EPCs e a fiscalização, tornando, lembrei agora, está escrito aqui, tornando esse check-up que o policial tem que fazer um hábito natural e indissociável da atividade policial. Anota isso. Adotando, tornando tornando a autoproteção aí um hábito natural e indissociável da atividade policial. E como vai se chegar a esse aculturamento? Primeiramente, por meio do treinamento. A gente é o que a gente treina. A gente é o que a gente treina. Então, nos cursos de formação e habilitação, nos cursos de formação e habilitação, CFSD, CFS, CHO, CFO, cursos de formação e habilitação aqui, vai ter que ter o tema segurança para o emprego operacional, onde ele vai dizer sobre a prevenção de acidentes e utilização dos EPIs ali de forma segura, ok? Comunicação. Comunicação. O sucesso da segurança no emprego operacional vai vir apenas se o policial militar, dentro da sua guarnição policial como um todo, tá? Adotar as medidas de segurança e conseguir passar isso para o companheiro, né? Para os caras, né? Que é isso que é o aculturamento, né? Uma reação em cadeia. Eu estou vendo um fazendo, o outro faz, o outro faz, o outro faz. Beleza? E isso é conseguido como? Através da fiscalização pelos comandantes dos diversos níveis, pelos coordenadores do turno, pelo comandante de guarnição de radiopatrulhamento, ok? Essa fiscalização, ela não está ligada diretamente a questões disciplinares, mas sim à importância de sobreviver, de manutenção da vida e da integridade física dos policiais. Então, com a comunicação, busca-se o quê? Possibilidades de convencimento. Como? Campanhas audiovisuais, videozinho de intranet mesmo. Campanhas audiovisuais de impacto, pode ser até apelativa, é de impacto. Ou pílulas de segurança, né? Aqueles folders, aqueles folhetinhos online que a gente vai recebendo, além do estímulo subliminar. Estímulo subliminar e treinamentos. Ainda no aculturamento, então, nós já temos ali o, o treinamento, a comunicação e agora a criação de hábitos angulares. O que são hábitos angulares? Passa de um para outro, para outro, para outro, uma reação em cadeia. Ações positivas que vão influenciar outras pessoas, focando tanto na tropa operacional, nos comandantes, quanto na qualidade de quem utiliza o equipamento, como
de quem fiscaliza. Um olhar de hábitos na tropa. Criar na tropa esse padrão de checagem dos equipamentos antes de ir para o turno de serviço. Então, veja que isso aqui é uma implementação, viu, gente? Está sendo implementado. Cada serviço do portfólio, que saiu agora, 302008, cada serviço do portfólio tem que ter um checklist de verificação dos EPIs e EPCs na viatura. Ok? Daí, senhoras e senhores, traz para os PMs evitarem se expor ao risco desnecessariamente. Eles não banalizar a possibilidade de se envolverem em graves acidentes para ter um resultado, por exemplo, inferior à ação executada. O camarada iniciou uma perseguição lá, bateu a viatura, se rebentou todo, a outra viatura foi lá abordar o, o veículo em fuga, na hora que foi ver, era um adolescente de 17 anos, obviamente sem CNH. Ficha limpinha, só deu fuga do polícia. Lá no fim a gente vai ver que, por mais que tenha, que a diretriz vem falando dessa autoproteção, não está falando para ser covarde, não. Para não fazer, não. Fazer, mas com proteção. Ó, minha mãe falava muito isso comigo. Hábitos nos comandantes. Hábito nos comandantes, senhoras e senhores. Comandantes vão realizar a checagem primeiro nos próprios equipamentos, com eles mesmos. Depois, fiscalizar o EPI, o EPC dos comandados. Ok? Trazendo essa reforço de consciência aos subordinados ali para cumprir as normas. Cegado? Comandante imediato de guarnição ou equipe, ele é responsável direto pela proteção dos seus subordinados. Olha aí, ó, o princípio da responsabilidade. Como? Cobrando e fiscalizando deles. Ok? E por último, a última etapa de implementação é o feedback. Feedback de quem? Daqueles que estão ali na ponta dali, que utilizam dos equipamentos de proteção. Esse camarada é fundamental para falar se aquele equipamento é bom ou ruim. Quais equipamentos são mais eficientes? Por meio ali da sua vivência diária, do atendimento de ocorrências ali, eles contribuem para o aprimoramento de protocolo de segurança e treinamento. Esse feedback, esse retorno que ele dá, contribui para o aprimoramento dos protocolos de segurança, né, pelos procedimento operacional padrão, por exemplo, que tem que ser lançado por causa disso, os treinamentos, os equipamentos a serem utilizados, além de definir medidas preventivas e identificar áreas ali que demandam maior atenção, que demandam maior investimento de recursos. Ok? Passamos as três fases de implementação: diagnóstico, aculturamento, feedback. Agora nós vamos concluir. Ok? Senhoras e senhores, o risco faz parte da realidade do policial. O policial tem que ter isso em mente para construir uma cultura de segurança robusta que vai capacitar o PM ali a lidar com os perigos, com decisões assertivas. Entretanto, a própria instituição ela tem que garantir que os policiais eles recebam essa proteção, o suporte necessário para minimizar os riscos da profissão e aumentar as chances de sucesso. E isso é conseguido por meio de treinamento e equipamentos, ok? O policial militar reconhecendo que a atividade dele traz risco, não quer dizer que ele tem que banalizar o risco ou negar a importância da missão dele. Olha, nós vamos entrar aqui, nós vamos ter que nos expor a algum risco, entretanto, protegidos, ok? E isso é um passo essencial para se construir essa polícia mais segura, essa polícia profissional que vai servir à sociedade com o máximo de empenho e o mínimo de perdas, ok? Conseguimos anotar tudo?
Anotou tudo, tudo anotadinho? Vocês estão muito caladinhos aqui no chat. Ninguém abriu o microfone para fazer uma intervenção, nada, né? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos, senhoras e senhores, vamos dando continuidade aqui. Bora praticar? Vai começar o Show do Milhão. Bora? Prepara aí para colocar a VOF aí na tela. Vamos lá? A resolução tem como objetivo principal ler-se último. Manter os hábitos rotineiros dos policiais militares. VOF. F. Muito bom. Preservar vidas dos PMs. PMs de folga e de serviço? Coloca aí na tela aí para nós. PMs de folga e de serviço? De serviço, muito bom, Nunes. 2. A pirâmide de Maslow coloca a segurança como elemento fundamental para a satisfação pessoal e profissional do trabalhador. VOF. A pirâmide de Maslow coloca a segurança como elemento fundamental para a satisfação pessoal e profissional do trabalhador. Boa, verdadeiro. Vamos lá. O texto afirma que a segurança no trabalho não tem relação com a motivação dos trabalhadores. VOF. F. Muito bom. Pelo contrário, atendido o nível 2, a necessidade de segurança, isso causa entusiasmo e maior motivação no trabalhador ali para cumprir a sua missão. Muito bom. 4. Um dos princípios da diretriz é a banalização do risco. Um dos princípios da diretriz é a banalização do risco. Verdadeiro ou falso? Cuidado, senhoras e senhores. É falso. SPC não. SPC não. A não banalização do risco é um princípio. O que não pode acontecer, banalizar o risco. Beleza? SPC não. Olha, e não está distante de na prova cair isso. Aqui hoje, nós estamos assim num ambiente controlado, tranquilaço. No dia da prova, o ambiente é outro, o cenário é outro, tem ansiedade, sabe? Então, cabecinha na pergunta, vamos ver cada palavrinha, cada letrinha. Por isso que eu não trouxe questões, eu só trouxe VOF, ok? A diretriz busca reduzir o número de mortes e lesões graves em PMs, em serviço ou na folga. A diretriz busca reduzir o número de mortes e lesões em PMs, em serviço ou na folga. Falso. Em serviço. Em serviço. Em serviço. Pelo não uso ou pelo mau uso dos equipamentos de proteção individual. Gente, olha o nome da diretriz. Diretriz de segurança para o emprego operacional, ou seja, em serviço. Ok? 6. O diagnóstico da situação dos EPI envolve apenas a identificação dos pontos fortes dos equipamentos. Falso ou verdadeiro? Isso aí tranquilo demais. É claro que é falso. Os pontos fortes e os pontos fracos. Tem que se saber o que é bom e o que é ruim. Muito tranquilo. Vamos para a próxima. O aculturamento visa transformar a segurança em um valor fundamental para a atividade policial. O aculturamento visa transformar a segurança em um valor fundamental para a atividade policial. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bom. Muito bom. A fiscalização dos EPIs e EPC se restringe a questões disciplinares. Excelente. Falso. Não só disciplinares, mas de sobrevivência. Tá vendo? Minha caneta tá desequilibrada. Descalibrada, desequilibrada. Desequilibrado tô eu. A caneta tá descalibrada.
Vamos lá. 9. O feedback dos policiais que vivenciam os riscos é considerado importante para a melhoria dos protocolos de segurança. O feedback dos policiais que vivenciam os riscos é considerado importante para a melhoria dos protocolos de segurança. Verdadeiro, muito bom, senhoras e senhores. E é o cerne ainda do feedback, né? Trazer ali a, a perspectiva de quem está usando o equipamento para melhorar os protocolos de segurança. E 10, o texto defende que o risco à vida deve ser banalizado na atividade policial. A diretriz defende que o risco à vida deve ser banalizado na atividade policial. Falso. Isso. Chove de falso aí na tela aí, senhoras e senhores. Muito bom. Muito bom. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't.